Boa noite, né? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar explicando sobre a questão que muitas pessoas ficaram em dúvida na atividade que eu passei, né? Que é essa daqui. Uma equipe composta de 15 homens extrai em 30 dias 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentado para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão? A primeira coisa que tem que fazer, né, é organizar as grandezas, para facilitar e analisá-las, né? Aí, homens, 15, né, sobre 20. Dias, 30 sobre X, que nós sabemos quanto é, né? E toneladas, 36,6 sobre 5,6. Aí, depois disso, temos que procurar a grandeza que tem incógnita, que no caso é os dias, né? E colocar à esquerda da igualdade. Depois temos que analisar se as outras grandezas são diretamente ou inversamente, indiretamente proporcionais. Primeiro, os homens. Vamos analisar conosco. Se os homens aqui aumentou, né? E os dias não sabemos. Mas se os homens aumentam e as toneladas continuam a mesma, os dias vão aumentar ou diminuir? Vão diminuir, né? Que vai ter mais mão de obra, menos dias necessários para extrair 3,6 toneladas. Ou seja, indiretamente proporcional. Já toneladas, você vai pensar, tem 15 homens e não muda, tá? São 15 homens. Só que aumenta a quantidade de toneladas. Os dias vão aumentar ou vão diminuir? Vão aumentar, não é? Ou seja, os dias aumentam, a tonelada aumenta também. Ou seja, é uma grandeza diretamente proporcional, né? Aí vamos colocar, né, incógnita do lado esquerdo é igual, aí como aqui os homens, a grandeza que é homens é inversamente, é só indiretamente proporcional, é só inverter. Que é 15 sobre 20, aí 20 sobre 15. A carga é 20 sobre 15. E como a tonelada não é diretamente proporcional, aí se mantém igual. Aí é só multiplicar, né? Fazer a multiplicação. Aí 20 vezes 3,6 é 72. Né? E 15 vezes 5,6 é 84. É só fazer meio pelos extremos. Aí 72x, né, é igual a 30 vezes 84. 30 vezes 84 é igual a 2.520. É só repetir o 72x, né, igual a 2.520. Aí, aí pega o 72 e passa para o lado direito, só que ele passa dividindo, né? Aí x é igual a 2.520 dividido por 72, que é igual a 35. X é igual a 35 dias. Ou seja, a resposta, ela tinha essas alternativas. A resposta é 35 dias, tá? Eu trouxe outra questão para vocês analisarem, né? Aí, do Enem. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. Tá? O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, tá? Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos dos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a B, C, D e E, né? É quando a primeira coisa que temos que fazer é organizar as grandezas. E uma observação, que temos que analisar em todas as questões, tá? Sempre prestar atenção na unidade de medidas. Por exemplo, aqui a capacidade está em metros cúbicos. Então, aqui também tem que estar em metros cúbicos, ok? E o tempo, aqui está em horas. Então, aqui também está em horas, tá? Senão tem que transformar. Aí,
capacidade 900 sobre 500, ao ralo 6 sobre x, que nós sabemos, né? E o tempo 6 horas sobre 4 horas. Aí vamos lá, colocar primeiro a incógnita do lado esquerdo, né? É igual a saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí primeiro, a capacidade. Se a capacidade aumentar, nesse caso diminuir, se a capacidade aqui diminuir, a quantidade de ralo vai diminuir, sendo que mantém-se as horas? Vai, né? Ou seja, se a capacidade do reservatório diminuir, vai precisar de menos ralos se o tempo for o mesmo, entendeu? Vai precisar de muito menos ralos para que a água seja toda escoada. Já sobre o tempo, se o tempo diminuir, sendo que a capacidade mantém-se a mesma, e o tempo diminuir, vai precisar de mais ralos para que esse tempo seja, né, seguido, né, que é 4 horas. Então, para que a água seja escoada em 4 horas, precisa de mais ralos, né? Ou seja, se aqui diminui, se a área diminui, os ralos aumentam. Ou seja, é uma grandeza indiretamente proporcional. Aí é só, né, colocar o 6 sobre x, né, à esquerda, incógnita, igual. Aí, como aqui a capacidade é diretamente proporcional, não muda nada, né, mantém-se o mesmo, 900 sobre 5, né, sobre 500, desculpa, vezes, aí como o tempo é indiretamente proporcional, aí você inverte. Né? Aí, é só fazer a multiplicação, 900 vezes 4, 3.600, e 500 vezes 6, 3.000. Aí meio pelos extremos, 3.600 vezes x, 3.600x é igual a 6,3 mil. 3.600x é igual a 18 mil, né? Que é 6 vezes 3.000 é igual a 18 mil. Aí x é igual a 18 mil, aí 3.600 passa dividindo, né? Aí você, para facilitar, corta os zeros aqui, ó, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, e fica 180 dividido por 36, para facilitar, né? Aí 180 dividido por 36 é igual a 5. Ou seja, precisa de 5 ralos para que o reservatório de 500 metros cúbicos seja escoada a água toda em 4 horas, tá? Ou seja, a alternativa C. Bom, agora vamos passar para a aula de hoje, né? Que é só o conteúdo, final do conteúdo, né? Para terminar a primeira parte do conteúdo. Aí, a matemática, aula 3. Aí, sistema de medidas. São unidades estabelecidas para medir grandezas, como comprimento, volume, tempo e área. Aí tem o Sistema Internacional de Medidas. Tem quilogramas, tem Celsius, tem metros. Porém, nós vamos estudar comprimento, volume, tempo e área, tá? Porque é o que pede no vestibular da UCA, tá? Esses 4 só. Aí, desculpa, eu esqueci de apresentar. Aí, sistema de medidas, unidade de comprimento. Decâmetro, hectômetro, quilômetro, aí metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí, como é a multiplicação e a divisão das transformações, né? Para transformar uma unidade em outra unidade. Se você for transformar da direita para a esquerda, né, da direita para a esquerda, você divide. Se for da esquerda para a direita, você multiplica, por exemplo.
você quer transformar quilômetros em metros, né? Nessa tabela alta, tá nessa coisa aqui, né? Quilômetros em metros. Então, você multiplica por 10, mais 10, mais 10. 3 vezes. Aí, ou seja, você vai transformar o quilômetro em metro. Aí, se for metro em quilômetro, é só você dividir o quilômetro por 10, dividir por 10, por mais, dividir por mais 10 e por mais 10. Você vai transformar o metro em quilômetro. Aí, volume. A nomenclatura é quase a mesma, só é cúbico, né? A nomenclatura em cúbico. Esse aqui eu tive um erro, é decâmetro, tá? Esse na área eu coloquei decímetro, mas é decâmetro. A nomenclatura é a mesma, é só decâmetro cúbico no volume, né? E aqui, em vez de você multiplicar por 10, como é no complemento, você multiplica por 1000, tá? Então, a mesma coisa. Para da de esquerda para a direita, multiplicar. Da direita para a esquerda, dividir. Por exemplo, quilômetro cúbico em metro. Aí divide por em metro, aí multiplica. Por 1000, mais 1000, mais 1000. Você for dividindo o metro, nós transformar o metro em quilômetro, aí você divide. A medida diária. Aqui também eu botei decímetro, mas é decâmetro. E aqui eu coloquei cúbico, porém é quadrado, tá? Mas quando eu for enviar, eu vou mudar para quadrado. Eu for enviar o material para vocês. Aí, decâmetro quadrado, quilômetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Desenhada. É também a mesma coisa de comprimento e de volume, só que em vez de 100, você multiplica por 1000, né? Não, em vez de 1000, desculpa, em vez de 10 ou 1000, você multiplica por 100. Se for da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, divide. Se for da esquerda para a direita, você multiplica. Tá? Aí se chama de medida de tempo. Aí os principais são minutos, segundos e hora, que quando você for para a mesma coisa quando você para a direita, só que multiplica por 60. Tá? Da esquerda para a direita você multiplica por 60, e da esquerda para a direita, da direita para a esquerda você divide por 60. Aqui outras unidades de medida. Se você estiver escutando barulho, desculpa porque tá tendo um barulho aqui. Mas unidade dia corresponde a 24 horas, uma semana é 7 dias, uma quinzena é 15 dias, trimestre 2 meses, trimestre 3, quadrimestre 4, semestre 6, ano é 365 dias ou 2 meses. E década é 10 anos, o século é 100 anos e o milênio é 1000 anos. Aí, exemplos. A exposição de arte oriental conta com 33.568 metros, enquanto a exposição de arte africana conta com 29 quilômetros e mais 5.594 metros. Qual a exposição mais curta? A primeira coisa que você tem que fazer é transformar 29 quilômetros em metros, para facilitar, né, a questão. Aí você pega o 29, vamos voltar para lá. É 29 transformar em metro, né? Aí para transformar é só multiplicação, né? Que é da esquerda para a direita, aí multiplica por 10, por mais 10, 10 ou 10 três vezes, né? Aí são 29 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 29 mil metros. Aí é só somar, né, com os outros metros dados, que é 5.594, aí que dá igual a 34.594 metros. Aí é só comparar a oriental com a africana. E a mais curta das duas é a oriental, né? 33 e aqui é 34. Aí uma lata de tinta possui um volume de 24 decâmetros. Decímetros cúbicos. Qual o volume desta lata em metros cúbicos? Tá? 24. Aí para transformar em decímetros em metros, você tem que dividir, né? Porque é da direita para a esquerda. Aí dividir por 1000, né? Porque já que é volume, que é decímetro cúbico, né? Aí 24 dividido por 1000
é igual a 0,024. Aí outro exemplo. Pedro deseja colocar cerâmica na área de lazer da sua casa com área 54 metros quadrados. E foram usadas cerâmicas de 10 mil centímetros quadrados, tá? Aqui eu coloquei cúbicos, mais é quadrados. Tudo do exemplo é quadrado, tá? Em vez de 3, é 2. Quantos serão gastos? Aí, primeiro, você tem que transformar os 10 mil centímetros em metros. Aí, para transformar centímetro em metro, você tem que dividir, né? Já que é da direita para a esquerda. Né? Deixa eu mostrar aqui. Da direita, né? Centímetros para metros. Da direita para a esquerda. Aí, como é duas casas, é o 100 duas vezes, né? Aí 10 dividido por 100 dividido por 100, que é igual a 1 metro quadrado. Aí 54 metros quadrados é dividido por 1 metro quadrado, que vai dar a quantidade de cerâmicas, né, necessárias. É igual a 54. Aí, segundo a pesquisa, os estudantes brasileiros na faixa dos 15 anos passam, em média, 190 minutos na internet por dia. De acordo com essa informação, ao final de um mês, quantos dias aproximadamente o estudante passa na internet? Algumas informações que vocês precisam saber antes de coisar é analisar, né? 30 dias é igual a um mês, né? Uma hora tem 60 minutos e um dia tem 24 horas. São as informações que vocês precisam analisar. Vai ser necessário nessa questão. Aí, primeiro, são 190 minutos por dia, né? E um mês tem 30 dias. Então, é você multiplicar os 190 por 30, né? Que vai dar a quantidade de minutos que eles usam no mês. Que é igual a 30 vezes 190 é igual a 5.700. Aí pronto, tá sabendo isso em minutos. Porém, pede em dia, né? Mas antes de transformar em dia, você precisa transformar os minutos em horas. Aí é só pegar os 5.700 e dividir por 60, que dá 95 horas. Né? Aí agora, né, já tem as horas, é só transformar em dias. 95 dividido por 24, que é igual a 3 dias e 24 horas. 23 horas, desculpa. Aí juros simples. A base de cálculo do juros simples é fixado no capital inicial, tá? Uma porcentagem aplicada no capital por um determinado tempo. Basicamente, o juros simples é isso. A principal característica é que no decorrer dos meses o valor não se altera, tá? A fórmula é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí, juros simples, uma situação problema, né? É dado. Na compra de um produto do valor de R$ 100, o comprador solicitou uma parcela em 4 vezes. Entretanto, ao parcelar o valor do produto, é cobrada uma taxa de 1% ao mês. A primeira coisa que você precisa saber é quanto é 1% de 100, né? Que é igual a 1. Né? 1% de 100 é R$ 1. Né? Já que aí está em real. Aí, como é 4 meses, é só você ir fazendo. 1% de 1, 1% de 1, 1% de 1, 4 vezes, né? Aí é só somar tudo, que o resultado é 104, né? Tem 4 meses, não real nada mais, né? Aí, dado isso, de modo geral, após um determinado tempo, okay, o valor a ser pago é T vezes a taxa dos juros, tendo como base o capital. Ou seja, é o tempo vezes a taxa de juros, tendo como base o capital. Chegando assim à fórmula de juros simples, que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Há umas observações. A taxa de juros é sempre apresentada em porcentagem, porém, para realizar o cálculo é necessário estar em sua forma fracionada ou decimal. Ou seja, você precisa transformar os juros, a taxa de juros, de porcentagem em porcentagem para a forma fracionada ou decimal, de preferência decimal. Atenta-se, mas dependendo da questão, você pode ser forma fracionada. Atenta-se às unidades de medida de tempo e taxa. Elas devem sempre ser na mesma unidade, ok? Ou seja, se o juros for dado em ano, o tempo também tem que ser dado em ano.
Aí montante. Montante é igual ao capital vezes o juros. Ou seja, é a soma de tudo. Do capital com os juros. Exemplo. Ao invés de ao investir R$ 3.000 em uma aplicação bancária sob regime de juros simples, a taxa de 10% ao ano durante 6 meses. Qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? É as informações encontradas nessa questão. A capital, 3.000, que é o que é investido. Os juros nós não sabemos. Né? A taxa é 10% ao ano, tá? E o tempo é 6 meses. Como o tempo é em 6 meses e a taxa é em ano, você tem que transformar os meses em ano. Como é que faz isso? É só você pensar. Um ano tá para 12 meses, né? Então X tá para 6 meses. Só vai ser meio pelos extremos, né? Aí 12x é igual a 6, que é 1 vezes 6, né? 6. X, aí 12 passa dividindo, 6 dividido por 12 é igual a 0,5. X agora é 0,5 anos. Aí taxa, você precisa transformar em decimal, né? É só pegar a porcentagem e dividir por 100. Pegar a forma decimal. É só aplicar na fórmula depois disso. A juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é igual a 3.000 vezes 0,1 vezes 0,5. Aí, para facilitar, primeiro você soma, né? Multiplica, né? 3.000 vezes 0,1. Para mim, quando eu vou fazer a questão para facilitar, eu corto zero, tanto do número decimal quanto do outro número. Se ele tiver zero, né? O último, a última unidade dele for zero. Ou seja, 3.000 eu cortaria, né? Um dos zeros e o outro zero. Ficaria 300 vezes 1, que é igual a 300, né? Aí 300 vezes 0,5. Aí eu faria de novo isso, para facilitar, né? Cortaria o zero do decimal e cortaria também do outro número, fechado. Aí ficaria 30 vezes 5, né? No caso. Aí 30 vezes 5 é igual a 150. Se você quiser também fazer do forma decimal, né? Se você achar mais fácil, você faz também. Aí o montante. Qual o montante? Montante é igual. O capital qual é? 3.000, né? Dado na questão. Mais os juros, que é 150 que nós resolvemos agora. Aí o montante é igual a 3.150, né? Acima dos dois. Aí outra questão, para exemplificar. Um capital aplicado a juros simples, com a taxa de 2,5 ao mês, triplica em. Aí para você resolver a questão. Ou seja, um capital aplicado a juros simples, a taxa de 0,5 ao mês, triplica em quanto tempo esse valor triplica? Basicamente é o que a questão está pedindo. As informações que você precisa. A taxa é 0,5 e você precisa transformar em decimal. Aí só pegar o 0,5 dividido por 100 é igual a 0,025. A capital inicial não é dado na questão, né? E, e os juros, na questão ele explica que os juros é o triplo, né? Do capital. Ou seja, o juros simples com capital é igual a 3 vezes o capital. Okay? A soma do juros simples mais o capital é igual a 3 vezes o capital. Okay? É basicamente o que fala na questão. Aí, como a equação de resolver o montante é capital mais os juros, né? Para que o valor do capital seja 3 vezes mais, os juros tem que ser 2 vezes mais, né? Porque vai ser ele com a soma do capital. Ou seja, o capital mais ele tem que estar 3 vezes mais. Ou seja, os juros tem que ser 2 vezes mais, né? Pensem comigo. Se for 100, por exemplo, os juros tem que ser 200, porque os 200 mais 300 não, 200 mais 100 é igual a 300. E 300 é 3 vezes mais do que 100, né? Entenderam? Ou seja, juros é igual a 2 vezes o capital, x, 2x.
Aí é só colocar na equação, aí 2c é igual capital vezes 0,025 vezes o tempo. Aí é só analisar a equação, para facilitar essa transformação, para cortar a capital, né? Você pegar o capital daqui e passar para cá dividindo, né? Aí eles se anulam, né? Como é uma divisão, eles se anulam e sobra só o 2. Aí 2 é igual a 0,025 vezes o tempo. Aí é só passar o 0,25 para cá, dividindo, né? Aí 2 dividido por 0,025, igual ao tempo. Aqui também eu faria a mesma coisa que eu fiz nas outras questões. Como é um número decimal, tem dois zeros, né? Aqui, ó. Zero antes da vírgula, depois antes da vírgula, depois da vírgula tem outro zero. Aí eu pegaria, cortaria esses dois zeros e colocava aqui no 200. Não, eu colocava aqui no 2, que viraria 200, né? Aí 200 dividido por 25 é igual a 80. Exatamente. Ou se você quiser fazer assim também, eu acho mais fácil assim, do jeito que eu falei. Mas aí vai de o que você achar mais fácil. Aí T é igual a 80 meses, ou seja, a alternativa B. E por hoje é só isso. Muito obrigado pela atenção. Tá?